Olá, sou a professora Manuela. Seja bem-vindo a esta videoaula. Vamos falar hoje sobre o sistema respiratório, que está lá no quarto capítulo do livro do Ético. Bora lá? Vou falar um pouquinho então sobre a função deste sistema. Bom, a função dele é basicamente o que a gente, já conhece aí previamente, que é a inalação do oxigênio, que vai ser transportado lá na nossa corrente sanguínea, e a eliminação do dióxido de carbono da corrente sanguínea para o ar. Vamos ver agora um pouquinho sobre a constituição deste sistema, tá bom? Bora lá. Nós temos aqui as fossas nasais, que é o nariz, por onde o ar vai ser inspirado. O ar passa pelo nariz, vem para a laringe, traqueia. Esta traqueia será dividida, será bifurcada. Olha. E a gente vai ter aqui as suas ramificações, que são brônquios, branquíolos e alvéolos pulmonares. Nós temos aqui a pleura, que é essa membrana aqui que vai revestir todo este pulmão. Tanto o pulmão direito quanto o pulmão esquerdo. Se a gente observar bem, o pulmão direito ele é maior do que o pulmão esquerdo. Ele é dividido em 3 lóbulos. Já o pulmão esquerdo é dividido somente em 2 lóbulos. Vamos ver isso direitinho, por quê? Bora lá. Nós temos aqui, olha, a traqueia, pulmão e o coração, que está aqui no meio. Observem que o coração, ele está um pouquinho inclinado para a esquerda. E devido a esta inclinação, o pulmão esquerdo, ele tem que ser menor do que o pulmão direito, tá? Para poder o coração se encaixar aqui direitinho. Então, a gente vai passar agora para a primeira porção do sistema respiratório, que são as fossas nasais, que são muito importantes. Por que isso? Porque o ar da atmosfera, esse ar que a gente respira, tem muitas impurezas. E graças a esses pelinhos que a gente tem aqui nas fossas nasais, este ar, ele é filtrado. Tem aqui, é um trabalho conjunto, vamos dizer assim, dos pelinhos e um muco que é secretado aqui na cavidade nasal através desse tecido epitelial que tem aqui. Então, esse ar vai ser filtrado e toda vez que as partículas, de impurezas entrarem aqui, ele vai ser aí grudado aqui, filtrado e vai ser transformado naquela meleca, na melequinha, dá até um nojinho. A nossa querida não, nojentinha mesmo, melequinha. Outra função aí é a regulação de temperatura. E isto é muito importante para facilitar as trocas gasosas. Por quê? Toda vez que o ar estiver frio, imagina que você está aí no tempo frio, no ar-condicionado ou no inverno mesmo. Este ar, ele vai ter que ser aquecido para facilitar as trocas gasosas, lá nos alvéolos pulmonares. Agora, se tiver um dia muito quente, se esse dia estiver muito quente, as fossas nasais, ela vai ter que resfriar um pouco esse ar quente, para poder a temperatura ficar aí agradável, para poder acontecer então as trocas gasosas. Outra importância, outra função das fossas nasais, defesa de impurezas e percepção de odores. Então, a gente consegue sentir os odores que nos rodeiam através dessa cavidade nasal. E defesa de impurezas. Mas que impurezas são essas, Já que ela é filtrada lá, todas as partículas de impurezas. Bom, essa defesa de impurezas aqui é o seguinte, imagina que você inalou vírus e bactérias. O seu corpo, que é aí uma máquina muito inteligente, ela vai rapidamente criar uma estratégia. Opa, senti aqui a presença de seres indesejáveis. Então, ela vai fazer o quê? Trancar, ela vai fechar essa cavidade nasal. É o famoso aí, então, nariz entupido que a gente tem. Bora para mais um? Faringe. Faringe. Com certeza alguém já falou assim, alguém pensou, opa, esse nome não é muito estranho.
não é estranho por quê? Porque a gente já viu a faringe lá no sistema digestório. Só que aqui no sistema respiratório, ao invés do ar ir para o esôfago, o ar vai vir para a laringe. Então, ó, a gente inspira, esse ar entra na laringe e vai na faringe e na laringe. Agora, quando a gente come alguma coisa, a gente está comendo, esse bolo alimentar passa para a faringe e cai no esôfago. Agora, no sistema respiratório, aqui, olha, tem uma epiglote na laringe que não vai deixar com que esse bolo alimentar venha para a laringe. Mais uma vez dizendo aí que o nosso sistema, nosso corpo é muito inteligente, é muito perfeito. Vamos lá. Laringe. A laringe, né, nos homens, ela vai ser um pouco mais avantajada do que nas mulheres. Por que que isso acontece? Porque os homens têm um hormônio chamado de testosterona. E essa testosterona faz com que a laringe seja maior, né, mais desenvolvida do que nas mulheres. Então, olha aqui que eu estava falando mais cedo. Ó. A partir do momento que você come, o bolo vem para cá e vai cair aqui no esôfago. Tá vendo essa estrutura aqui fechando? Então, essa estrutura que é a epiglote. A epiglote não deixa esse bolo alimentar vir para a laringe. Porque se acontecer desse bolo vir para a laringe, você pode engasgar, né? Isso não vai ser muito legal. E toda vez que a gente come muito rápido, a gente come respirando, sabe o famoso comer de boca aberta e respirar ao mesmo tempo pela boca, sugar o ar pela boca, pode acontecer da gente engasgar, porque a epiglote não vai fechar. E você pode fazer com que este alimento volte para suas vias respiratórias. E isso não vai ser muito legal. Muitas das vezes a gente está comendo, alguém conta uma piada, a gente ri, aí a água que a gente está tomando, o líquido, volta pelo nariz. Ou alguma coisa que a gente está comendo, né? E isso não é muito bom. Na laringe também a gente tem aqui a presença de cordas vocais. Olha aqui, olha. Toda vez que a gente está falando, essas cordas vocais se mexem. Se você está ouvindo essa voz linda, maravilhosa, então, graças a essa corda vocal que a gente tem na laringe. Agora, quando esta corda vocal está bem esticadinha, o som vai sair mais agudo. Quando essa corda vocal está grave, muito grave, não sei se saiu grave, enfim, é porque as cordas vocais estão bem relaxadas. Aí o som sai grave, né? Traqueia. Pessoal, a traqueia, não sei se tá dando para você observar aqui, ó. A traqueia é este sistema todo aqui, olha. Tá vendo? Parece ter uma árvore, onde tem aqui o tronco e aqui essas ramificações para criar os galinhos, né? A traqueia é formado por cartilagem. E esta cartilagem tem um monte de anéis. Parece aquele canudinho, sabe aquele... Calma aí, pronto, para ficar melhor para visualizar. Tá vendo esse canudinho aqui, olha? Esse canudinho tem um monte de anéis, não tem? Por que isso? Toda vez que você suga um líquido, esse líquido vai passar pelo canudo. Se não tivesse esses anéis aqui, quando você fosse dobrar este canudo, o fluxo do líquido ia ser interrompido. Então, o fluxo para cima ia ser uma coisa, o fluxo ele dobrado ia perder esse fluxo aí, não ia sair o líquido, né? Então, a traqueia é parecido com esse canudinho. Observe que ela é cheia desses anéisinhos aqui, olha. E esses anéisinhos servem para quê? Para quando você for dobrar o pescoço fazendo sim, não, ou abaixar, levantar o pescoço, essa traqueia, ela não dobre e não faz com que o ar fique preso em algum lugar. Então, graças a esses anéisinhos, que a gente consegue abaixar o pescoço, né? Igual esse rapaz aí tá fazendo. E o ar continua passando. E o ar não fica trancado. Beleza? Então, bora lá. Seguindo o baile aí da traqueia, nós temos aí as ramificações da traqueia, que são brônquios e bronquíolos.
e alvéolos pulmonares, que estão aqui, ó, bronquíolos, e agora vai para os alvéolos. Observem aí os cachinhos, olha. E a gente tem alvéolo pra caramba, são mais de 300 milhões de alvéolos. A gente já vai estudar sobre esses alvéolos, a importância deles aí. Então, brônquios. Opa, voltando que ainda não chegou aqui nos alvéolos. A traqueia, então, ela vai se dividir aí nessas ramificações, nesses dois tubos novos aí, que são brônquios, e esses brônquios vão se ramificar ainda em bronquíolos. Uma coisa importante é que na traqueia, né, nesses tubos que estão passando aqui, olha, a gente vai ter cílios que vão servir para fazer a filtração do ar que a gente está respirando. O tecido epitelial aí, então, desta região da traqueia, ele vai começar, se tiver algum agente aí, né, que invasor, ele vai começar a secretar um muco que a gente chama aí, então, de catarro, né? E algumas doenças respiratórias fazem com que esses brônquios e bronquíolos, né, vão ficar mais contraídos, eles vão se contrair, que é o caso que acontece aí na asma, na bronquite. Lembrando que bronquite, rinite, são inflamações de alguma coisa que está acontecendo ali, né? Sempre quando tiver esse it da vida, é uma inflamação que está acontecendo. E além de causar essa contração, eles vão aumentar a produção desse muco, desse catarro. E vai, logicamente, aí causar o quê? Quando a gente está com muito catarro? Falta de ar, dificuldade para respirar. Então, tanto a asma quanto a bronquite são processos inflamatórios aí do sistema respiratório, tá bom? Alvéolos. Alvéolos pulmonares, né? São esses cachinhos aqui. Vocês estão observando aí, então, que tem aqui uma cor azul, uma cor vermelha. A cor azul está representando aí o sangue venoso. Mas o que é um sangue venoso? É um sangue cheio de gás carbônico, de dióxido de carbono. E aqui, olha, em vermelho, nós temos o sangue arterial, rico em oxigênio. Tá bom? O ar ele vai chegar dentro dos pulmões através destas estruturas aqui, dos alvéolos pulmonares. A gente aí tem cerca de 300 milhões desses alvéolos aí nas regiões do pulmão. E são nesses alvéolos aqui que vai acontecer as trocas gasosas, que a gente dá o nome aí de hematose. Então, graças a esses alvéolos, o ar que está chegando ali no pulmão, a gente consegue fazer a troca gasosa, que é chamada de hematose. Gravem bem esse nome aí, hematose. Se a gente observar aqui nessas bolinhas em azul, tá vendo aqui essas bolinhas aqui? Aqui a gente está representando um sangue venoso. Olha, esse sangue venoso, ele está chegando cheio de gás carbônico aqui nas nossas hemácias. Aí, o que vai acontecer? Cada bolinha aí, daqui dos alvéolos pulmonares, a gente vai ter, aqui dos alvéolos, a gente vai ter os vasos sanguíneos, que estão trazendo o sangue venoso e levando o sangue arterial. Esse sangue venoso, ele vai chegar lá nos pulmões através da artéria pulmonar e vai sair através da veia pulmonar. Como que isto vai acontecer? Observem, aqui é um pouquinho falando sobre a hematose, mas eu já falei o que é. Como que isso vai acontecer? Num processinho chamado de difusão. O que é difusão? É exatamente isso daqui, ó. Imagina. Isso daqui é a mesma coisa que está representado nesta imagem aqui, ok? Beleza. Aqui nós temos um capilar sanguíneo. Nele, se vocês observarem bem aqui em azul, vai ficando roxinho até ficar vermelho, o que está acontecendo aqui? Nele está chegando o sangue rico em CO2. Como o CO2 que está chegando aqui está em maior quantidade, né, no sangue do que lá nos alvéolos, esse gás carbônico vai passar para dentro desse alvéolo através de um processo chamado de difusão. Então, ó, muita concentração, tá muito lotado, imagina uma van aí muito lotada, aí do nada a pessoa tá esgotada de tão lotado que tá essa van, ela quer sair. Então, ela acha uma portinha ali, ó, saiu.
ok? Então, ela vai sair para um processo chamado aí de difusão. A partir do momento que você expira, você faz, sabe? Expirou, você está eliminando todo esse gás carbônico daqui. E ele sai livremente aí para a atmosfera. Agora, quando você suga o ar, você inspira, o oxigênio que vai estar aqui, ó, tá muito concentrado, mais concentrado do que aqui. Aí esse oxigênio vai entrar também aqui, através de no processo também de difusão, e vai se acoplar aqui nas hemoglobinas, que estão aqui presentes na hemácia. Ó, entrou aqui na hemoglobina, nas hemácias vão levando, transportando todo esse gás oxigênio para o nosso corpício. Seguinte, como os alvéolos não possuem cílios nenhum, como na traqueia e lá nas fossas nasais, eles não têm esses cílios, para fazer essa filtragem do ar que está chegando, ele possui um conjunto de glóbulos branco. Lembra o que é glóbulo branco? Vamos ver aí quem sabe. Lembrou? Lembrou não? Então vou dizer. Se lembrou? Beleza, muito bem. Glóbulo branco serve para fazer a defesa do nosso organismo. Então, nesta região aí, nos alvéolos, vão possuir vários glóbulos brancos. Vai ter um monte de soldadinho lá, ó, um monte de glóbulo branco já prontos para ficarem ali monitorando a entrada de micro-organismo. Só que este mecanismo de defesa aí não é muito eficaz, não. Por exemplo, pessoas que trabalham lá em minas, em minérios, né, de carvão, elas inalam muita poeira e acabam desenvolvendo uma doença chamada de silicose respiratória. Essa doença respiratória vai atacar os alvéolos pulmonares e, coitado, ele pode acabar sendo morto, ele pode morrer, porque observem aqui, ó, um pulmão sadio e um pulmão com silicose. Todos os alvéolos foram destruídos, coitado, e pode levar à morte aí da pessoa. Vamos seguir o baile aí. Pulmão. Ele tem a função aí de permitir a troca gasosa, né, que vai acontecer lá nos alvéolos. É no pulmão que os alvéolos, né, vão entrar em contato com todo o nosso vaso sanguíneo. No pulmão a gente tem ainda aqui, olha, para auxiliar um diafragma, que é este músculo aqui. E se a gente observar, ele é dividido. Pulmão direito é dividido em 3, pulmão esquerdo dividido em 2. Muita gente acha que pulmão fica só atrás, né, nas costas, porque quando a gente vai ao médico, ele vai auscultar aqui nas costas. Mas não é assim, não. Ele vai envolver toda a caixa torácica, a gente vai ver aqui, ó, nessa imagem. Tá vendo como ele vai envolver toda a caixa torácica? Então, na inspiração, nós vamos utilizar toda essa musculatura intercostais. Tá vendo? Toda esta musculatura aqui, junto com o diafragma. Vou colocar uma animaçãozinha aqui para vocês observarem melhor. Vamos lá. Então, aqui, ó, pulmão. A gente está inspirando, expirando. O diafragma está trabalhando. E nós temos aqui toda a musculatura dos intercostais trabalhando também. Observe que há um aumento de volume aí na caixa torácica. E que quando isso acontece, consequentemente a pressão interna vai diminuindo. Do lado de fora do corpo vai estar maior a pressão do que dentro do corpo. E é por isso, né, que o ar vai entrar. Agora, já na inspiração, a musculatura vai ficar relaxada. O volume interno lá da caixa torácica diminui. E, consequentemente, a pressão dentro do tórax irá aumentar e ficará maior que a pressão fora do corpo. Tá observando aí? Beleza. Interferência na pressão atmosférica. A interferência, né, a chamada aí, a gente pode, quanto mais alta a gente estiver, menor a gente vai ter de concentração de oxigênio. Então, menos oxigênio a gente vai ter. E menor também vai ser a pressão. Então, a gente já viu, a gente já acabou de falar que essa pressão ela vai interferir na nossa respiração, na entrada e na saída desse oxigênio. Então, o ar rarefeito,
né, quanto mais alto a gente estiver, vai prejudicar na nossa respiração, porque quanto menor a pressão for, irá prejudicar a entrada e a saída deste ar. E ainda temos menos oxigênio, que vai fazer com que a pessoa tenha um déficit de oxigenação muito grande. Por isso que quando as pessoas vão escalar, elas precisam levar uma bomba de oxigênio. Agora, uma estratégia que o nosso corpo arrumou para resolver esse problema dessas pessoas que vivem em regiões altas é a produção de mais glóbulos vermelhos. Como a gente já viu, né, glóbulo vermelho é responsável por transportar oxigênio, que estão envolvidos aí no processo de transporte aí. Se a gente parar para lembrar, sempre quando aquele queniano vinha para o Brasil correr a corrida de São Silvestre, ele ganhava dos brasileiros. Por que isso? Porque o corpo dele já estava acostumado, ele já tinha muito glóbulos vermelhos no sangue dele, então a oxigenação dele era maior. Quando ele chegava aqui no local de baixa altitude, ele saía de letrinha. Ele corria que era uma beleza, parecia até o The Flash, né? E os brasileiros acabavam ficando para trás. A mesma coisa acontece com os atletas aí que vão treinar, vão jogar em locais altos. Para eles não passarem vergonha nesses locais mais altos, o que o treinador faz? Leva esses jogadores, né, para que eles treinem num local mais alto, para quando chegar o dia do campeonato, eles já terem criado uma resistência aí para poder correr melhor, para poder não pagar mico lá no dia do jogo. Bom, gente, em tempo frio, né, imagina aí um tempinho frio, ou em cidades que são frias, né? O que vai acontecer? Nessas cidades onde o inverno é muito seco e é muito frio, vai ocorrer nessa estação do ano um aumento significativo de casos de doenças respiratórias, né? Então, sempre quando chega o inverno, aumenta o pessoal aí com vários tipos de rinite, sinusite, tudo ataca. Por que isso acontece? Porque o ar seco vai deixar em suspensão, vai ficar tudo suspenso, as partículas, né, que normalmente estariam no solo, e vai favorecer, assim, se está em suspensão, a gente vai acabar inalando mais estas partículas. E é por esta razão que casos de doenças como meningite, meningocócica, né, vão aumentar sensivelmente no inverno. Agora, quando as bactérias permanecem em suspensão no ar, podem ser inspiradas pelas pessoas, aumentando aí esse número de gente infectada por essas bactérias. Então, tudo isso, pessoal, é agravado pelo fato do ambiente estar fechado, que vai impedir, então, a circulação do ar. Então, é muito importante que no inverno você mantenha as janelas abertas, para poder o ar circular ali e você não ter nenhum problema respiratório. Bom, chegamos aqui ao fim desta videoaula. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E a gente se vê aí na próxima videoaula. Um beijo, bye bye!